Olá, criptomaníacos! Será que a vaca foi pro brejo e não chegaremos naquele tão esperado valor de US$ 100.000 por Bitcoin? Quando olhamos para o Bitcoin como moeda, vocês percebem que ele já é, hoje, a 14ª maior moeda do mundo. E o interessante dessa tabela é que o real, olha o nosso real aqui, está na 12ª colocação. Qualquer subidinha do Bitcoin e nós veremos ele se tornar uma moeda maior do que o real. Até porque a gente pode contar bastante com o Estado, com os políticos, em destruir a moeda brasileira, como essa notícia está falando. Tivemos aqui uma licença do governo para furar o teto de gastos do Brasil, assim como aconteceu lá nos Estados Unidos. O país existe um teto da dívida, que geralmente não pode ser ultrapassado, eles simplesmente fazem o quê? Tira o teto, aumenta o teto, né? Pronto, e aí a dívida pode crescer. E o Brasil também faz isso pelo Auxílio Brasil, aquele auxílio que deveria ser temporário e cada vez mais vem se tornando permanente, agora com valor maior. Isso fez com que o dólar subisse muito forte, chegando a bater ali em R$ 5,75 e a Bolsa de Valores cair. E por que os investidores não gostaram disso, né? A matéria explica. Além disso, você está desmoralizando o teto de gastos, porque o governo a ser eleito em 2022 precisará respeitar o teto de gastos se o de agora não respeita. Então, para que existe um teto? Se existe um teto e você pode mexer esse teto para cima quando você bem entender, por que alguém vai acreditar num teto? O mercado também não acredita. Ninguém mais acredita num teto do governo atual, né? Vai ser eleito lá em 2022 e mexe no teto de novo. Então o mercado já não gostou dessa história, já ficou preocupado. E continuando aqui, desde 2014, o Brasil tem gastado mais do que arrecada com impostos. Uma política fiscal frágil afasta investidores do país, levando à perda de valor da moeda brasileira, o que dificulta o controle da inflação. É por isso que estou falando que o real já será ultrapassado pelo Bitcoin. O governo está dando esse empurrãozinho, inflacionando, desvalorizando o real, enquanto o Bitcoin tem tendência de subir. Já será ultrapassado. A percepção de maior risco fiscal fica mais evidente na recente subida nas taxas de juros de títulos públicos de prazo mais longo. Ou seja, diante de um maior risco de não receber o dinheiro de volta, o mercado está cobrando mais caro para financiar a dívida do governo. Imagina o seguinte, você está emprestando dinheiro para um cara e o cara está dizendo que vai te pagar. Só que na hora que ele tem que te pagar, ele vai lá e aumenta o teto dele, aumenta o limite do cartão, pensa assim, né? Pô, mas você tinha que me pagar, você vai aumentar agora? Ah, eu te pago depois. Você vai emprestar dinheiro para essa pessoa pelo mesmo valor? Não, o risco subiu. Para emprestar dinheiro para esse maluco que não paga nunca, você tem que cobrar mais dinheiro. E é isso que o mercado está fazendo. Só empresto dinheiro para o governo brasileiro se o governo brasileiro me pagar muito mais do que paga hoje. E quando eu falo aqui governo brasileiro, no fundo quem está pagando é você. É isso mesmo, somos nós. Nós pagamos aqui com imposto. Nós não, né? Quem usa real vai pagar por essa brincadeira aqui. É triste a gente perceber que a solução do governo para o aumento de preço que a gente está vendo, né, a inflação bombando no Brasil, e para dívidas é se endividar mais, é imprimir mais dinheiro. Isso não faz nenhum sentido. Eles dizem que vão fazer isso para ajudar os mais pobres, como sempre, né, aquele papinho do governo, só que como que vai ajudar os mais pobres aumentando o preço de tudo? A inflação já está acima de 10%. Aí eles imprimem mais moeda para dar um auxílio. O que vai acontecer com o preço de todas as mercadorias do Brasil? Subir ainda mais. Aí o pobre vai ter que comprar carne mais caro, ovo mais caro, gasolina mais caro, tudo mais caro. Isso realmente está ajudando alguém? Como eu já falei em vídeos anteriores, o governo usa o seu dinheiro contra você. Então a ideia aqui do Guedes defendendo auxílio de R$ 400, furando o teto de gastos, é para comprar voto. Essa é a única intenção deles fazerem isso agora. Se eles aumentarem aqui o tal do auxílio para a galera, o que a galera vai fazer? Pô, o governo está me dando muito dinheiro, vou votar nesse cara. Então é uma compra descarada de voto que não acontece somente no governo Bolsonaro, não. Acontece em todos os governos, tá? Então começou essa questão aí de auxílio lá no FHC, que tinha um nome que eu nem lembro qual era o nome. Aí o Lula pegou e trocou o nome, claro. Ele não quer dar moral para o partido contrário ao dele. Então ele pega o programa do Fernando Henrique Cardoso, troca o nome para Bolsa Família, como vocês sabem, e aumenta o valor da Bolsa. Para quê? Para que fique ligado ao nome do Lula e, claro, pagando um valor maior. Então o Lula é super gente boa. Aí o Bolsonaro pega o Bolsa Família do Lula e faz o quê? Troca o nome para... Como é que é o nome desse negócio agora? Auxílio Brasil, sei lá o nome desse negócio, e aumenta mais uma vez o valor. Para quê? Mesmo motivo.
compra de voto com o seu dinheiro. E a consequência dessa barbaridade aqui é qual? Além de você estar elegendo bandidos, você também vai ter inflação, que vai resultar na queda do seu poder de compra, você conseguindo comprar menos e menos coisas, e também você mais dependente do Estado. Cada vez que o Estado faz isso, rouba o teu dinheiro, você precisa que ele agora te devolva alguma coisa, porque você já não tem mais o dinheiro para comprar por conta própria os produtos e serviços. Você se torna dependente do Estado e cada vez vai ter menos liberdade. E é incrível a cara de pau dos parasitas, né? O mesmo Paulo Guedes, que era completamente contrário a você furar o teto de gastos, como está falando aqui na matéria, ele falava que isso ia comprometer a responsabilidade fiscal do país. E agora ele defende, aqui, Paulo Guedes defende o auxílio de R$400 mesmo furando o teto de gastos. Por quê? Porque ele é um político. Ele precisa se eleger de novo, precisa eleger o Bolsonaro. Ele vai mudar completamente o contexto do que ele falou e pronto. Mas na hora que ele faz isso, o que as pessoas que estão ao redor dele, tocando as coisas, fazem? Alegando motivos pessoais, 4 secretários dos 5 que comandavam a área fiscal do Ministério pediram demissão nessa quinta-feira. Motivos pessoais, como vocês sabem, né? Após a manobra para driblar o teto de gastos, com previsão de o governo despender R$40 bilhões a mais do que os recursos previstos no orçamento, para bancar a ampliação do auxílio social até o fim de quando, pessoal? Até o fim de 2022. O que nós temos no fim de 2022? Sim, as eleições. Então qual é a ideia aqui? Taca dinheiro na mão das pessoas para as pessoas votarem no político. Pronto, é isso, é compra de voto. Compra de voto. Né? E é isso que o Estado faz. Todo ano de eleição, eles fazem a mesma coisa. É quando as coisas rodam, é quando tem mais dinheiro, né? Jogam dinheiro para as pessoas, na intenção de comprar o voto e manter aquele partido, né? Aquele político, no poder. E me desculpem o termo chulo, mas a pica estatal não tem ombro. Depois que eles colocam a cabecinha, passa tudo, tá? E já era. Então, matérias como essa vão aparecer. O Auxílio Brasil, que era chamado de temporário, agora já botaram aqui, ó, permanente. A matéria já diz que é permanente. Pronto. Já era, já era. Deixou passar, acabou. Acabou, você não tem mais volta atrás, tá? Já ferrou tua vida. E ele terá reajuste de 20% e chegará a R$400 com benefício transitório até 2022. Essa palavrinha transitório também vai mudar já para permanente. Então vai ter um aumento, vai continuar. Vocês acham que vai voltar atrás? Não. Só aumenta. Não tem recuo de imposto, não tem recuo de custo pra gente. Só cresce. E aqui embaixo outra palavrinha para vocês, né? Novo Bolsa Família. Como eu falei para vocês, eles trocam o nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil para vincular isso ao governo atual, como se não existisse antes, e aumentam um pouco o valor. Todos os políticos fazem esse mesmo processo, enganando o povo para comprar voto. E reforço, depois que você abre mão da sua liberdade, seja lá pelo motivo que for, estou muito apavorado, estou morrendo de medo, não tem mais volta, tá? Essa liberdade já era para você e você também não vai ter corrigido o outro problema, como essa matéria aqui está falando. Governo de São Paulo avalia uso obrigatório de máscara mesmo após a pandemia. Locais em que há grande possibilidade de contágio de outras doenças respiratórias. Faremos aqui somente durante 15 dias. De 15 dias foi passando para infinito, né? Vamos usar aqui a focinheira, que é por um bom motivo, e depois a gente tira a focinheira e volta à vida normal. Só que agora está acabando, o que eles fazem? Não, vamos continuar de focinheira. Mas por que se não vai ter doença? Não, para prevenir outras doenças respiratórias, como se a gente nunca tivesse convivido com gripe na história da humanidade. Inclusive, a gente não morre mais de gripe justamente porque a gente pega gripe, né? E aí, se você começar a usar máscara, evitar que pessoas se contaminem com gripe, o que vai se transformar a gripe? O que vocês acham que vai acontecer com a gripe? O nosso sistema imunológico vai ficar mais forte ou mais fraco? Olha só o psicopata falando aqui. O Comitê Científico do Estado de São Paulo... Científico, isso aqui é pura ciência. Como diria o Peter, né? Ciência é para... Vocês sabem. O Comitê Científico do Estado de São Paulo avalia o uso obrigatório de máscara de forma permanente em algumas situações, mesmo após o fim da pandemia. O estudo deve levar em conta locais em que há grande possibilidade de contágio de outras doenças respiratórias, como a gripe, por exemplo. Então, sim, seria obrigado a ficar andando de máscara porque existe a gripe. Agora vocês me respondam, o que aconteceu com a nossa liberdade na hora que a gente cedeu, na hora que a gente abriu mão dela por qualquer motivo? Você não tem mais ela de volta. E agora você não tem nem mais liberdade e nem a segurança que você achou que teria.
E claro, isso tudo aqui é feito para quê? Para aumentar o controle do Estado sobre você, sobre o indivíduo. Então agora o Estado se torna mais poderoso e você se torna mais dependente do Estado. Note, você não pode nem sair na rua como você acha que deve sair. Você tem que sair como o político acha que você deve sair. E mais do que isso, ele começa a te cobrar por várias coisas, por várias porcarias, é passaporte de sei lá o quê, é 500 vacinações diferentes, ele vai ganhando mais dinheiro com isso, e aí você também fica mais dependente, tem menos dinheiro e depende do Estado de fornecer o teu próprio dinheiro para você fazer coisas básicas, como, por exemplo, França vai pagar ajuda de R$ 660 para cobrir alta nos combustíveis. Todo francês comprava o seu próprio combustível. Você vai lá, ganha o teu dinheiro, compra combustível, tudo beleza. Na hora que o governo vai lá e rouba você para começar a pagar por coisas aleatórias, você está sem dinheiro e agora você depende do governo te dar dinheiro para você comprar combustível. E você ainda vai ter que ouvir o parasita dizer que essa é a solução mais justa e mais eficaz. Ele chama isso de indenização da inflação. E quem está ganhando com essa indenização? Será que é você que antes comprava o seu próprio combustível ou é o parasita que agora te fornece o combustível e fica com uma parte do dinheiro? Porque vamos lembrar, o que é mais barato? Você ir lá e comprar direto o seu combustível ou você pegar o teu dinheiro, dar para o intermediário comprar esse combustível para você? Pô, você não tem que pagar um intermediário para isso. Você nunca precisou pagar um intermediário para isso. Agora tem que pagar funcionário público, político, um bando de coisa atrelada para conseguir ter o combustível. Claro que é muito mais caro agora para você, mas a intenção do Estado é justamente essa: se manter como intermediário, ganhando nesse processo em coisas que antes você não precisava. Como eles colocam lá no Fórum Econômico Mundial, você não terá nada e será feliz. Essa é a grande intenção do Estado, que você não tenha nada. Tudo seja fornecido por eles. E se você acha que isso é somente na França, você está muito enganado. Temos aqui o grande liberal, olha lá, o grande liberal João Amoedo postando o seguinte: com a nova regra do ICMS dos combustíveis aprovada na Câmara, os estados e municípios deixarão de arrecadar 24 bilhões ao ano. Ele está reclamando do quê, gente? Da gasolina ficar mais barata. O ICMS aqui na Câmara foi aprovado para reduzir, né? Ficar um pouco mais baixo, gasolina mais barata, mas o liberal, o grande liberal João Amoedo está reclamando. Está falando que é absurdo. Como assim gasolina mais barata? Os indivíduos pagando combustível mais barato. Tem que deixar esse dinheiro para o Estado, olha só. Ao invés de baixar o combustível, não seria melhor direcionar esses recursos para os brasileiros que mais precisam, como os 19 milhões que passam fome? Que fofinho, que fofinho! O liberal está falando o seguinte: você, indivíduo, não tem que pagar a gasolina mais barata. Continue pagando mais cara, porque o Estado tem mais dinheiro na mão e ele vai, claro, ajudar os mais pobres, como sempre, né? Como se os mais pobres não tivessem que comprar combustível, como se o mais pobre não tivesse carro, não tivesse que pegar um ônibus para ir para o trabalho, não tivesse que usar combustível para absolutamente tudo, como se toda a comida que passa pelo Brasil não fosse de caminhão também, usando esse combustível mais barato, mas para ele não. Se o dinheiro está na tua mão, se você paga mais barato diretamente nas coisas, para que serve para ele? Ele não ganha nada com isso. Ele, como intermediário, quer que ele ganhe mais dinheiro, que o Estado permaneça com mais dinheiro na mão. E ele se chama aqui de liberal. Mas a galera aqui embaixo não ficou muito feliz não. Ó. Você está criticando redução de impostos? PQP. Toma vergonha na cara, como um liberal defende aumento de preços e diz que a falta dessa arrecadação dos estados ia para os mais pobres. Enfim, ninguém está satisfeito com esse discurso idiota desse cara aqui. Mas ele é muito falso, é político. Então, olha só, aqui ele está reclamando disso. Aí no próximo tweet, agora, né, um tweet mais recente, ele fala o seguinte: sem responsabilidade fiscal, o real se desvaloriza, o dólar fica mais caro e a inflação e os juros sobem. O mais pobre é quem mais perde, com o aumento dos preços da comida, luz, gás e aluguel. Mas, seu desgraçado, tu acabou de falar que tem que aumentar o preço da gasolina, né? Não pode baixar o preço da gasolina? Agora tem que baixar o preço do comida, luz, gás e aluguel. Por que a gasolina não serve? Por que ele mudou o discurso? Porque ele está atacando pedra no Bolsonaro. Essa é a intenção dele. Então ele vai mudar o discurso conforme for pior para o governo atual, e não pelo que ele acha. O resumo desse vídeo é que você precisa se tornar independente do Estado, independente do próprio Brasil. Se o Brasil for pro buraco, que não te leve junto. Não vá junto com o Brasil pro buraco. Não dependa desse tipo de gente. É um bando de bandido. Você precisa se livrar disso. Se você usar a moedinha desses caras, eles vão imprimir moeda, vão gerar inflação, vão tirar o teu poder de compra, vão mexer com taxa de juros, vão fazer tudo o que eles puderem para eles enriquecerem e você empobrecer. Essas pessoas que acreditam no Estado, eu tenho pena. O cara acha que vai votar
melhor, botaram um político certo, um político melhor, e o Brasil vai prosperar, essa pessoa vai estar segura. É tudo ilusão. Esses caras não estão nem um pouco preocupados com isso. Eles estão preocupados em enriquecer. Eles querem ser intermediários, só que você não precisa desse intermediário. Não seja escravo. A descentralização existe justamente para isso. O Bitcoin nasceu justamente para não nos deixar na mão dessa máfia que quer nos destruir, quer acabar com as nossas liberdades. Se defenda, entenda que você precisa ser independente de toda essa porcaria. E o Bitcoin é a ferramenta certa para te ajudar nisso. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Carteira de criptomoedas, chat privado e navegador web em um só aplicativo? Conheça Status. Privacidade é um direito de todos.